No vídeo de hoje nós vamos ver como que eu fiz esse desenho aqui, do zero do Mega Man, utilizando apenas essas canetas aqui. Então para fazer esse desenho aqui, vou deixar o desenho aqui do lado, né? Eu utilizei algumas canetas, nada muito elaborado, né? Só o equipamento mais simples que eu tenho mesmo, que eu acho bem bacana, que já dá para você fazer um desenho colorido, na verdade em tons de cinza, né, por assim dizer, e utilizando, a única coisa diferente é o sabre dele, né, que eu deixei ele colorido. Para fazer isso eu usei minha lapiseira, né, para fazer o rascunho normal. Aí eu utilizei esse material aqui, que é da Kohinoor, é um lápis daqueles inteiriços, né, aquarelável. Então eu acho ele bem legal, porque eu posso utilizar ele, né, aqui nessas partes cinzas eu usei, e depois apliquei um pouquinho com a minha water brush, que é essa canetinha aqui, com esse pincelzinho, né, com água aqui dentro, e ele geralmente é utilizado para você trabalhar com aquarela ou com materiais assim como esse, que são molhados, né, então eu passo aqui e consigo utilizar. Aí para fazer as linhas, né, a linha preta e tal, e eu uso essa caneta aqui, que é uma brush pen da Pentel, uma canetinha preta, né, para fazer as linhas, e eu acho legal porque dá para você fazer bastante coisa, eu não tenho muito técnica com ela, né, mas eu gosto de utilizar ela, que eu acho que fica bem legal. Tem vários artistas que trabalham com ela, bem interessante. E para fazer o sabre, eu utilizei essa canetinha laranjada também da Pentel. Ah não, essa é da Stabilo. Da Stabilo, que faz a parte colorida, né? Então eu quis trabalhar com essas cores, e para fazer o cinza quente, na verdade, é um marrom. E para fazer ele, eu utilizo essa Ecoline aqui, é uma aquarela molhada, né? Sépia. Então não é marrom, ela é sépia. Então ela serve para fazer esse tom de cinza meio warm. Aí eu coloquei ela direto aqui nessa water brush e utilizo ela aqui. Não é o jeito correto de usar, vamos dizer assim, né? Mas funciona bem para o propósito que eu quero fazer um desenho rápido que eu possa levar por aí. É meio trabalhoso, né? Porque você está mexendo com tinta, sempre vai ser meio difícil, mas foi um processo legal e eu quis mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Então você vai ver agora o passo a passo para fazer esse desenho. Então a primeira coisa que eu fiz para fazer o desenho foi buscar referências. Então fui lá no Pinterest, né, coloquei Mega Man Zero e já fui atrás de alguns modelos. Dei uma pesquisadinha, encontrei alguns estilos que eu achei interessante e esse que eu fui usando como base. A ideia de quando eu vou produzir o desenho é sempre pensar na referência que eu quero fazer, né? Se eu quiser fazer mais parecido, mas trabalhando com o estilo de desenho que eu faço geralmente, né? Então esse eu quis trabalhar com a forma do corpo do personagem, aí eu já fui criando toda a estrutura dele aqui e depois já trabalhando toda a parte da armadura e tal. Como esse tipo de personagem, né, da linha do Mega Man, ele tem as mãos e os pés maiores, né, por causa das botas e da luva dele, então eu já tive que criar a estrutura do desenho utilizando essa mesma ideia. E eu queria que o desenho todo coubesse ali na folha do meu sketchbook, né, então eu achei melhor já ir trabalhando ele mais ou menos nesse estilo. Aí agora o que eu vou fazer vai ser utilizar uma brush pen com a cor sépia. Então a primeira coisa que eu fiz foi separar ali a minha Ecoline, cor sépia, colocar na brush pen, né, na water pen, que é aquelas canetinhas pincéis que tem um tubinho para você poder utilizar. Geralmente o jeito certo de utilizar ela é você colocar água naquela parte, mergulhar a tinta nela e assim transformar, né? Ela é bem boa para você usar com aquarela, por exemplo. São boas de utilizar com aquelas aquarelas em barras, né? Que é mais fácil de trabalhar e você já vai molhando ela ali com a brush pen, né? Com a water brush, quer dizer, e ela vai sendo utilizada. Bom, mas voltando aqui para o desenho, aí eu fui utilizando aí sim a minha brush pen, que é essa da Pentel que eu mostrei para você, e com ela eu vou utilizando para fazer toda a estrutura do desenho, né? Já passando as linhas ali, trabalhando com luz e sombra, e depois eu vou utilizando. E para fazer o rosto do personagem, aí eu uso sempre uma canetinha que tem a ponta fina, porque assim você consegue ter mais controle do desenho. Aí logo em seguida eu já fui trabalhando com a water brush com a cor sépia, né, para dar esse tom de cinza warm, né, um marronzinho ali, que é o que eu quis trabalhar e achei interessante. E para fazer o sabre do personagem, aí sim eu peguei uma canetinha alaranjada que eu mostrei no começo do vídeo para fazer essa luz, né, vamos dizer assim, no desenho. E as partes que eram tons de cinza mais
frio, né, o cinza frio, aí eu utilizei o lápis aquarelável preto, porque eu ia passando ele devagarzinho, né, e depois utilizando uma waterbrush com água mesmo, né, para poder misturar as cores. Aí depois, no final, foi passando uma segunda camada de cor warm, de cor sépia, para poder deixar os tons vermelhos do personagem mais destacado. Aí pro cabelo dele, eu fiquei na dúvida se eu deixava ele colorido ou se eu colocava um tom de cinza, mas para esse desenho eu decidi deixar ele só com os detalhezinhos da caneta mesmo, sem passar nenhuma tinta mesmo. E finalizei colocando a sombrinha embaixo do pé do personagem para dar aquela sensação, termino com a assinatura. E esse foi o jeito que eu fiz esse desenho. Desenho bem simples, né? Mas utilizando essas cores assim que dá um destaque para você poder fazer seus desenhos. Então é bem interessante de você pensar, né? Eu quero fazer um estilo de desenho legal que fique terminado, por assim dizer, né? Utilizando o que você tem disponível à sua mão. Então você pode separar algumas canetas, né? Trabalha as cores que você quer utilizar, um tom de cinza, por aí vai, para você poder trabalhar bem o seu personagem sem precisar de muitos materiais. Eu acho bem legal, um exercício interessante para o seu sketchbook. Eu estou tentando fazer esse tipo assim para os meus desenhos. Eu já fazia, né, com outras canetas também, eu posso mostrar num vídeo depois os desenhos antigos, mas eu estou voltando com uma série de desenhos dessa forma também que eu acho legal. Muito bem, e esse foi o desenho do zero. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreve aqui no canal para mais. E além disso, deixa nos comentários aqui que personagem que você quer que eu desenhe. Eu sempre olho os comentários e aí com base nele eu vou pensando em quais personagens a gente pode fazer juntos aqui nos vídeos também. Se você quer aprender a desenhar comigo, tem link aqui na descrição. Valeu pessoal, até a próxima e tchau!